Fala galera, Hércules aqui, eu sou médico radiologista e hoje a gente vai falar sobre hipofaringe. Focar um pouco no estadiamento da neoplasia mais comum, que é o SEC, o carcinoma espinocelular da hipofaringe, e sempre focando nos exames de imagem. Então, vem comigo. Então, para a gente vai começar, eu vou falar sobre a anatomia e sobre o que é a hipofaringe, né? Só para a gente revisar, aqui está a nasofaringe, né, num corte sagital, tomografia com contraste. A nasofaringe, ela se estende de toda a cavidade nasal até inferiormente ao palato duro, que está aqui o osso do palato duro, e que tem a parte mole do palato mole, que é essa parte mais hipodensa. Depois, abaixo do palato duro, até o osso ióide, onde está essa setinha no corte sagital e aqui no corte axial, né? Aqui termina, aqui é a orofaringe. Então a gente vai falar, a hipofaringe é abaixo do ocioide até a cartilagem cricoide. Eu botei o mais angulado assim, porque aqui a porção posterior da cricoide é um pouquinho diferente e também compreende hipofaringe aqui, vai até terminar onde termina o esôfago. Aqui no corte sagital a gente tem a epiglote, aqui é a gordura pré-epiglótica e aqui mais uma vez o ocioide, cartilagem cricoide. E eu vou começar a falar aqui já para a gente ver como o pessoal se assusta com a hipofaringe, mas são só basicamente três estruturas. O seio piriforme, que é o campeão, vamos dizer assim, que tem 60% dos tumores. Depois tem a região retrocricoide e a parede posterior da hipofaringe. Então, vou começar aqui na parte superior, a gente tem essas estruturas que são as valéculas, do lado direito e esquerdo, que é a epiglote no corte axial, descendo que começa o seio piriforme esquerdo, seio direito. Esse paciente não está um pouquinho, obviamente, que tem uma lesão, vou voltar no final, que o seio piriforme normal, tem uma gordurinha preservada. E a região retrocricoide é a região posterior à cricoide que se encontra aqui, né? Depois eu vou falar um pouco sobre essa gordura aqui no espaço pré-vertebral também, que é bem importante essa área hipodensa aqui no estadiamento do SEC, né? Mas basicamente é isso. Eu queria mostrar, revisar um pouquinho a anatomia e mostrar que as três divisões da hipofaringe, que é região retrocricoide, seio piriforme e parede posterior da hipofaringe. Então a parede posterior, ela aqui no sagital, toda essa região aqui, às vezes é bem difícil de ver. É difícil para a gente ver, tá? Se o contraste não for tão feito. Quando é muito arterial, a tomografia não fica bom. Eu gosto de fazer aí pelo menos 40, 50 segundos depois da injeção do meio de contraste, a gente consegue ver alguma lesão. Esse é o realce normalzinho aqui da parede posterior da hipofaringe, né, a gente pegar o olho, mas quando tem tumor, para endoscopia, o colega que faz a avaliação ali, é bem difícil de ele avaliar e a gente tem que assumir essa função. Eu vou mostrar os exemplos agora em seguida. Agora só vou resumir os principais pontos, né? Sobre o estadiamento do SEC de hipofaringe, mais para quem trabalha com essa área, mas bem resumida mesmo, e em especial o que o radiologista tem que olhar, o que o cirurgião de cabeça e pescoço vai nos perguntar em algum round, o que a gente não pode deixar de escrever num laudo, né? Então, voltando para a anatomia, aqui no corte sagital, mais uma vez, o ocioide, porção inferior da cricoide, aqui a parede posterior da hipofaringe, né? Então, umas características do SEC de hipofaringe, eu vou deixar a referência aqui, porque o pessoal me pergunta bastante, tem algumas imagens que eu tirei também desse artigo, mas a característica principal é essa disseminação submucosa, por isso que é difícil de estadiar tanto pela endoscopia quanto pela gente mesmo, pela tomografia. Se não tem um olho bem calibrado, assim, fica um pouco complicado, mas deixar outra coisa boa é não fazer muito arterial o contraste, ele é um realce, não é tão intenso na fase arterial, deixar ele no mais venoso, o contraste é 40 segundos após a injeção, fica melhor. O exame de tomografia, no caso, né? Já costumam estar bem avançados durante a apresentação, mesmo em casos convênios, né? Paciente com alta condição que demora, geralmente é disfagia, algum mal-estar no pescoço que eles vão deixando ou se uma manifestação mais comum é a própria linfonodo, né? Porque tem a drenagem linfática da hipofaringe é muito forte. Quando ele cresce um pouquinho, já se faz a disseminação linfonodal, se apresenta mais comumente como linfonodo, né? Com a massa cervical palpável. E outra coisa, geralmente o paciente é tabagista e alcoolista, né? Muito comum
ter um SEC da cavidade oral, toda a região cabeça e pescoço, né? Alcoolismo e tabagismo são os principais fatores de risco. O HPV na parte da hipofaringe não é tão forte, eu não vou entrar nesses detalhes, mas os principais são fatores de risco, a oncogenética, né? A oncogênese é similar, então, se eu não me engano, 5% dos casos pode ter um tumor sincrônico, que é dois tumores no mesmo paciente, né? Um de cavidade oral e hipofaringe, por exemplo. Isso é bem. Então, aqui é a referência, né? Eu deixei armadilhas no estadiamento do carcinoma no SEC da hipofaringe, né? Esse artigo é bem referenciado em todas as aulas que a gente vai. Aí eu vou usar algumas imagens dele agora. Então, teve esse American Joint Commission for Cancer, né? Foi em 2017, se eu não me engano, no livro de cabeça e pescoço. Eu acho que ainda não está no da CBR de cabeça e pescoço. Eles ainda não estão muito atualizados, mas basicamente mudou pouca coisa, né? A gente, como radiologista, tem que descrever quais estruturas que invadem, achar os linfonodos suspeitos, né? Tanto os palpáveis, ou especialmente os não palpáveis. E ali, antes de se invadir o esôfago ou não, essa já é para T4. Agora, se tem uma extensão mucosa do esôfago e não invade a muscular do esôfago, ainda é T3. Então, o T4 seria só quando invade o esôfago. A T4 aí vai quando estruturas cartilaginosas, também todas outras estruturas, né? Tireoide vai para o T4. Cartilagem tireoide, cartilagem ióide, aí já vai para o T4 e às vezes quando eu vou mostrar acho que alguns casos aqui, e aí vai para o muitas vezes vai para a laringectomia. Isso que a gente tem que escrever bastante nos laudos, né? Então, aqui eu vou mostrar quando que o radiologista faz diferença, vou mostrar uns exemplos. Como eu falei, mas se invade a circunferência de contato com a carótida, geralmente eu faço assim. O quanto que ela tem contato com a carótida, se é menos que 180 graus, ou se não tem contato com a carótida, sem invasão do espaço carotídeo, espaço vascular. Se o linfonodo geralmente já vem o colega já descreveu os que ele palpou, mas a gente pode ver especialmente o lado contralateral à lesão, né? Ver se tem um linfonodo que eles não viram, que aí aumenta o estadiamento do N, né? Do TNM, né? E o M de metástase, que infelizmente a gente vê, às vezes aí já contraindica a cirurgia, né? O T4 já vai para mais para o planejamento cirúrgico, qual tipo de laringectomia que o cirurgião vai ter que fazer, né? É bem importante, obviamente, a ressonância tem um pouquinho mais de especificidade nas cartilagens, não vou entrar em detalhes, mas a tomografia é o principal, é o carro-chefe, aí a gente consegue ter uma boa acurácia. Acho que vou mostrar exemplos só de tomografia. Então, aqui um caso que o radiologista faz bastante diferença, a gente tem aqui uma cartilagem tireoide totalmente erodida, né? Um tumor de cipriforme do lado esquerdo, erodida, já está desconfigurada, então já seria um T4A. E além disso, tem um linfonodo palpável aqui na região retrofaringe. Esse aqui o colega não vai conseguir palpar nem ver por endoscopia. E dar um upstage, né? Seria. Se ele não tinha nenhum palpável no pescoço, que não tinha o caso aqui, ele vai para o N1, né? Muda o, o nível de abordagem e o prognóstico do paciente. Então, mostrando a parede posterior ali, que é bem difícil na tomografia, tem que ficar bem de olho, viu? Aqui às vezes a gente vê alguma coisinha, essa aqui tá uma fase bem venosa, aqui a artéria carótida e a jugular basicamente com a mesma classificação, acho que é assim que é o exame ideal, para pescoço pelo menos, e a lesão bem realçando bastante a parede posterior da hipofaringe, preservando o espaço pré-vertebral aqui, essa gordurinha está preservada. Acho que tem mais um caso aqui, né? Então é uma lesão mais centrada no seio piriforme do lado esquerdo, mas também tem um pouquinho com extensão para a hipofaringe, para a parede posterior da hipofaringe, né? E a gente tem que medir nos dois eixos, né? O maior eixo, que é de 0 a 2 centímetros T1, 2 a 4, marque 4, né? São as medidas. A gente dá o maior diâmetro, sempre que se for o longitudinal, o axial, a gente tem que avisar o colega. Então, invasão de estruturas aqui, mais uma vez, a gente vê a cartilagem tireoide do lado esquerdo toda erodida, a aritenoide, a cricoide do lado esquerdo também, e tem uma gordurinha pulpando espaço carotídeo, espaço vascular não está metido. Às vezes, nesse caso aqui, eu acho que seria um T4A, o colega teria que ir para laringectomia total, né? Que não tem dúvida na tomografia fica bem claro a invasão. Quando tem esclerótico, que é esse branco aqui,
ela tem uma boa sensibilidade para invasão secundária da cartilagem, mas não tem especificidade, né? Então, aí alguns casos a ressonância pode ser melhor, mas a gente pode escrever. E outra coisa característica quando tem lesão que vai além se tem partes moles que vai além dos limites dos dois lados da cartilagem, como esses casos aqui, a gente vê que ela se estende aos dois limites, também tem uma especificidade maior de acometimento, né, de erosão, uh, de acometimento secundário da cartilagem, aí sugerindo uma abordagem mais agressiva dos colegas da cabeça e pescoço. Então, o T4A seria o moderadamente avançado e o T4B seria o tumor bastante avançado, que os cirurgiões conseguem investir muito nesses pacientes. Às vezes, às vezes tem uma capacidade cirúrgica, eles sobrevivem, inclusive, com tumor bastante avançado. Aqui, essa imagem de artigo, da mesma fonte que eu citei ali, que tem uma ressonância, obviamente, aqui um T1 puro, aqui parece ser um T2, que a gente, nessa seta aqui, não vê essa gordurinha do espaço pré-vertebral do lado direito, tem, do lado esquerdo não tem. Então, quando a gente consegue ver ela, a gente tem um valor, quer dizer que não está acometida mesmo, mas às vezes mesmo estando acometida, a gente escreve no laudo que é a obliteração da gordura do espaço pré-vertebral, podendo corresponder a acometimento, mas às vezes se o cirurgião tem bastante experiência, claro, ele tem que ter uma relação com o cirurgião, né? E aí ter um feedback que a gente chama. E nesse caso aqui ele foi lá, operou, conseguiu ressecar todo o tumor, porque não estava envolvido o espaço pré-vertebral. Isso no artigo ele fala bem, que quando a gente consegue ver essa gordurinha do lado direito aqui no caso, né? Não tem acometimento do espaço pré-vertebral, mas quando está acometido, às vezes, mesmo quando está envolvido na ressonância, só pela cirurgia ele consegue ver que tem possibilidade cirúrgica, né? Consegue ressecar. Mas se está preservada a gordura, a gente deixa o cirurgião mais seguro antes da cirurgia, né? Eu vou mostrar no exemplo agora esses detalhezinhos ali na tomografia mesmo. Poderia ser na ressonância, mas na tomografia a gente consegue ter uma definição boa. A ressonância é um pouquinho melhor aí. Se você gosta do conteúdo, não deixe de deixar seu like, né? Curtir, compartilhar e mostrar para os seus colegas aí, alguém que esse vídeo possa ajudar. Então aqui um corte axial do mesmo paciente do começo, que eu tinha mostrado. A gente começa do ocioide aqui, as valéculas do lado direito, valécula do lado esquerdo, a epiglote, que essa preguinha aqui é grossa, a prega glosso-epiglótica, prega glosso-epiglótica, para quem gosta de anatomia, né? Então, o cipiforme direito vem lá de cima, vai descendo no cipiforme esquerdo, que começa a parede posterior da hipofaringe, e essa gordurinha que eu falei do espaço pré-vertebral, a gente sabe que não está acometida nesse paciente. Tinha aqui o cipiforme esquerdo, o lado direito está obliterado, né? E a gordura do espaço pré-vertebral é útil também no estadiamento de quando tem abscesso, né? Para essa gordurinha preservada, quando ela tá ali, melhor, né? Vou falar isso numa aula específica sobre emergência de cabeça e pescoço. Então, aqui as cartilagens, mais uma vez, a cricoide, e a gente vai medir pelo menos o tamanho da lesão, não seria no maior eixo, né? Que é um 1.5, uma lesão pequena, seria acredito, um T1. Deixa eu ver aqui. Só para bater, ó. No corte sagital, acho que não vai chegar a 2 centímetros. Chegou 2,4. Então já faz diferença medir no maior eixo, né? Então, gordura pré-epiglótica mais uma vez. E a gente vai para os linfonodos. Aqui a gente vê, acho que é mais fácil de ver no axial, que tenha linfonodos aqui, de limites mal definidos. Aqui a gente vê que tem contornos irregulares, né? Abaixo da cricoide, nível 3 e 4, né? Com contornos irregulares, podendo corresponder a extravasamento extracapsular. Só que aí, nesse caso, o TN, e aí o M seria metástase. Esse paciente, infelizmente, quem já tem o olho aí mais calibrado, já viu que ele tinha metástase, inclusive óssea aqui na coluna vertebral, processo aqui que é bem característico de metástase de implante metastático, né? Quando pega o pedículo da coluna, que tinha várias até, acharam que fosse PSA, acharam que fosse da próstata, que é mais comum, né? Paciente idoso.
e no fim era esse SEC mesmo, que tinha várias. O local mais comum de metástase é para o pulmão. Esse é o que a gente vai ter que olhar. Geralmente aparece na parte de pescoço também. Mas aí tinha metástase de mediastinal também, já vai para M1, não tem como operar, né? Então, por um tumor pequeno, assim. E esse caso, o paciente acabou vindo a óbito e na metástase da coluna vertebral confirmou que era metástase de SEC mesmo, né? Não era o caso comum, mas eu queria mostrar mais basicamente a medida, como é que a gente faz o atendimento e mostrar às vezes ele tem um pouquinho difícil de ver. O tumor pequenininho, assim, como ele tem uma disseminação linfática muito forte, isso metastatiza muito, né? É bem comum, às vezes, o pessoal vem só pelos linfonodos, a gente não olha direito e vê uma simetria pequena, eles biopsiam meio no escuro lá e vem o tumor mesmo. Que é o local mais comum ser hiperiforme, né? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí quem me acompanhou, quem, em especial quem chegou até aqui. Deixe seu like, comentário, mostra para os colegas da residência ou do... Sim, mais uma vez eu agradeço a todos.